Olá, pequenos pôneis, como vão vocês? Esse é um vídeo sobre betas, mitos e verdades, mais ou menos. Eu vou explicar alguns fatos que muita gente erra, infelizmente. Eu já fiz esse vídeo no passado há muito tempo, mais de um ano, mas eu acho que eu vou recriar alguns vídeos antigos porque, primeiro, eu mudei muito. Segundo, eu vou acrescentar informações porque nem sempre eles estão completos. Então, eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, minhas redes sociais estão aqui, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, e tem os comentários desse vídeo também. Então esse vídeo é para aquele seu amigo que tem um beta e vive em condições deploráveis, ou para você também que tem um beta e quer aprender mais. O primeiro mito é que as pessoas acham que betas não gostam de viver em lugares pequenos. Isso é totalmente mentira. Inclusive, se você botar num aquário grande, eles costumam explorar bastante, eles gostam, pelo menos pela minha experiência, os meus betas gostavam muito. E você tem que só tomar cuidado que quanto maior o aquário, mais alto, eles se cansam mais porque eles ficam indo e voltando para pegar ar atmosférico, que eu vou explicar daqui a pouco como é que isso funciona. E é bom também sempre ter plantas, plantas é bom em qualquer aquário, mas com betas você quer ter plantas que fiquem mais na horizontal porque eles gostam de pousar e descansar, então é muito bonitinho. Na natureza eles vivem no Sudeste Asiático e eles vivem normalmente em campos de arrozais, mas eles também são achados em poças, não quer dizer que eles vivam em lugares pequenos, tá? Até porque poças é muito relativo, são poças grandes, com bastante espaço, ou até córregos. Então todo animal precisa sim de um espaço adequado, e betas não são exceção. O segundo mito é que muita gente acha que betas não precisam de filtro nem de bomba de ar. A verdade é que muita gente pergunta, betas precisam de oxigênio? Gente, todo ser vivo precisa de oxigênio. A questão é se precisa da bomba de ar obrigatoriamente ou não. Na natureza, mesmo em poças, eles vivem normalmente na lama, então é pobre em oxigênio e não quer dizer que seja sujo, tá? Lama não quer dizer que seja um lugar sujo, só quer dizer que é pobre em oxigênio e não é muito clara a água. Então é também bom você deixar tanino liberando na água, fica bem natural, fica bem bonito, bem Sudeste Asiático e mistura com tropical, porque beta é um peixe tropical, né? Muita gente também não sabe disso, que beta é um peixe tropical e precisa de termostato, porque eles não podem viver no frio, eles vivem mais ou menos dos 22 aos 28 graus, então é bom eles ficarem no quentinho. Então, voltando ao filtro e à bomba de ar, a não ser que você tenha muita experiência naquele aquário que você só usa planta, eu tentei isso, mas eu fiquei com medo e botei um filtro, então não arrisque a saúde do seu bichinho, porque pode ser que dê muito errado. Então, tem os aquários que você consegue manter só com plantas, mas aí você tem que lotar de planta, você tem que saber como é que funciona cada espécie, enfim, eu não arriscaria, do mesmo jeito que eu não arrisquei, né? E se você tiver um filtro adequado, ele já faz o papel de oxigenar a água, então não necessariamente você precisa da bomba de ar. E também por eles se cansarem muito, o ideal é não ter um fluxo de água muito forte, então o bom é a água bem calminha. Inclusive, sobre essa questão de viver em lugares pobres de oxigênio, eles desenvolveram um órgão, não eles, né? Eles botaram um órgão na cabeça. Não, eles foram desenvolvendo ao longo do tempo, junto com colisas, por exemplo, os anabantídeos, eles têm um órgão chamado labirinto, ele fica bem pertinho dos vasos sanguíneos, então aumenta a troca gasosa, o que aumenta a oxigenação do corpo, e eles também, por causa desse órgão labirinto, conseguem captar ar atmosférico. Então também o aproveitamento de oxigênio é muito maior nesses peixes. Muita gente acha que beta vive pouco tempo, que não é nem um pouco verdade. Se bem cuidados, eles podem viver até uns 6 anos facilmente. Então não, essa expectativa de vida no cativeiro de 1 ano está muito errada. Eles vivem muito mais do que isso. A questão é que você tem que cuidar muito bem dele. Betas só são agressivos com a mesma espécie. Inclusive com fêmeas eles podem até conviver, depende da personalidade deles. Tanto do macho quanto das fêmeas, e também depende do aquário, depende da época do ano, enfim, tem todas essas questões que você precisa ter em mente, mas com machos, eles são sim betas, outros betas, são agressivos, então não é bom colocar junto, inclusive não deveria colocar junto, mesmo com a divisória, aqueles aquários que tem divisória transparente, sabe, de vidro, não é bom porque toda hora ele vai ver outro macho e vai se estressar e vai diminuir a expectativa de vida dele, então também não é bom esse tipo de aquário. Mas eles podem viver em aquário comunitário sim, contanto que seja um aquário grande, com bastante esconderijo e bastante planta, muito bem plantado. Claro, em condições ideais você não pode botar peixes totalmente incompatíveis, de pH diferente, a temperatura diferente, habitats diferentes na natureza, mas você pode colocar com alguns tipos de peixe sim. São peixes que você precisa ser compatível justamente porque o beta
tem nado lento, então ele não pode ser um peixe rápido, o outro peixe, porque vai roubar a comida dele. Não pode ser um peixe chatinho, tipo plati e barbo sumatra, principalmente porque vão ficar bicando a nadadeira e cauda do beta, por ser muito longa. Então também você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, tem que ser compatível, tem que ser peixe pacífico. Os melhores peixes para conviver com beta são os peixes de fundo, então coridora, principalmente, pleco, mesmo ficando gigante, eles não costumam se implicar. Otossínclos também é bom, mesmo sendo pequenininho. Enfim, todos esses peixes são bons porque eles são pacíficos e são de fundo, então eles não costumam se implicar. Fica cada um no seu cantinho. Eu já tive um beta no comunitário, então sim, é possível, só que não necessariamente ele convive bem com colisa. Tem gente que acha que vive bem e tem gente que acha que não vive. O meu beta viveu com colisas, um casal, e viveu com paulistinha também, que eu não sei se é bom ou ruim, porque meus paulistinhas eram muito tranquilos. Eu não sei se o de vocês, por exemplo, podem ser demônios, então não posso falar que com certeza ele vai bicar a nadadeira do beta ou se ele vai deixar o beta em paz. Os meus eram tranquilos. Então também tinha a coridora e o pleco. Então eles viviam em harmonia. As fêmeas podem ser tão agressivas quanto os machos, só que as pessoas não têm noção disso. Então o macho normalmente vive sozinho, mas a fêmea, se você tiver um aquário comunitário, você pode fazer só de fêmea ou misturar com outras espécies, de novo, tem que ser compatíveis, mas você tem que estar preparado porque elas sempre vão brigar. Qualquer peixe pode brigar, qualquer animal, por questão de hierarquia. A questão é, não pode continuar brigando para sempre. Foi o que aconteceu comigo, eu já tive um aquário só de beta fêmea, eu tinha 3, e 2 se juntaram depois de um tempo e começaram a atacar a outra. Depois que eu separei a outra, uma marelinha que eu tive, ela viveu muito mais tempo do que as outras, então eu não sei se isso influenciou, mas você tem que tomar cuidado com isso e é sempre bom ter número ímpar. E claro, sempre bem plantado o aquário, sempre com muito esconderijo. E se você vir que está dando algum problema delas não pararem de brigar, retire imediatamente, separe, enfim, bote uma divisória no aquário pelo menos, ou bote mais plantas, enfim, vá testando e, se precisar, retire, separe. Eles não são peixes super resistentes e por isso você pode deixar de qualquer jeito, na sujeira, no cocô, com ração velha, nada disso, sem filtro também. A questão tem uma diferença muito grande entre sobreviver e viver. Sobreviver, ele pode sobreviver porque realmente ele é um peixe resistente, tipo de iniciante, então por isso que ele é recomendado, porque dificilmente ele vai morrer por qualquer coisinha, o que é muito ruim porque, infelizmente, as pessoas, por causa disso, acham que eles estão bem e não cuidam direito do aquário como deveriam. Então, para viver bem, precisa ter uma água certinha, com parâmetros ideais, precisa ser quentinha, precisa estar limpa, precisa de filtro, tudo isso que eu já falei. E claro, tudo isso também afeta a saúde geral deles. Então, se você tiver um beta vivendo na imundície, num espaço pequenininho, ainda mais naquele vidro redondo, eu já tive aquário assim, me arrependo, mas eu não sabia melhor na época, por isso que eu estou fazendo o vídeo educando vocês. Mas não é bom peixe ficar naquele aquário redondo porque distorce a visão deles. Então isso afeta a saúde geral deles, eles vivem muito menos tempo por isso, e por isso que as pessoas acham que eles vivem pouco. Eles não têm cérebro de peixe, muitos peixes são muito inteligentes e as pessoas não têm a mínima noção, então betas te reconhecem, não é só porque você dá comida, mas eles te reconhecem como dono, como pessoa que dá atenção, eles podem aprender truques, tipo passar por argolinha, bater uma bolinha ou dar cambalhota, tudo isso. Então também é muito interessante e isso acontece também com outros peixes. E quanto maior o peixe, também parece uma regra geral com animais, mais inteligente ele é. Então isso também é bem comum com osca, com peixe-papagaio, flowerhorn, tudo isso, porque eles são maiores, eles são bem apegados aos donos. E beta também é muito apegado ao dono, mas as pessoas não entendem ou não percebem. Existem várias mutações, então crown tail, double tail, delta, half moon. O problema você tem que ter em mente que cada mutação pode ter um problema relacionado com o tamanho da nadadeira, com o tipo de nadadeira e cauda. Esses de cauda mais longas normalmente tem problema com doença da nadadeira ruída ou cauda ruída, que foi o problema que o meu beta recente teve. Então você tem que ter cuidado com essas coisas também. E além de doenças, porque a nadadeira é muito longa, né? Eles também podem arrastar nas coisas do aquário, do próprio aquário, mesmo sendo coisa natural. Então eles podem rasgar sem querer, ficar presos ou,
sem querer arrancarem, então tem que tomar muito cuidado. Inclusive também é sempre bom ter planta natural, por exemplo, tronco natural, tudo isso, porque tem menos chance deles se machucarem, já que plástico é duro. Os machos são todos chamativos e bonitos justamente para atrair as fêmeas, por isso que eles são tão populares assim, porque são baratos e são bonitos, mas a maioria dessas mutações diferentes, de cores diferentes ou tamanho de cauda, são por intervenção humana, então a maioria não existe na natureza. E a última curiosidade é que betas cuidam dos filhotes. Eles são os responsáveis por fazerem um ninho de bolhas que fica na superfície. Então, se você também tiver um beta feliz e que gosta de você, é normal eles fazerem esse ninho, mesmo estando sozinhos no aquário. O meu fazia, não sei se tem foto, qualquer coisa eu deixo aí na tela, mas era muito bonitinho, porque significava que ele estava feliz. O que não quer dizer que eles possam ficar sozinhos com as crias, tá? Assim que tiver os filhotinhos, se você conseguir em casa, o que é difícil, a não ser que você seja um criador, tirar a fêmea primeiro e depois o macho, porque eles podem sim comer os filhotes. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem, eu posso fazer mais vídeos sobre aquário, porque eu não tô nem aí, eu vou fazer mesmo. Porque eu gosto muito de aquário e muita gente pede, então eu montei um novo aquário, como vocês podem ver, já tem vídeo aqui no canal. Mas tem muita coisa ainda pra falar sobre esse mundinho aquático, então é isso. Beijos e até a próxima. Nha.